vida de nós, ok? Em nome de Jesus. Vamos lá, glória a Deus. Eu quero trazer a palavra de Deus hoje, da parte dele ao nosso coração. Eu não tenho aqui um tema para essa mensagem, eu coloquei um tema aqui, mas eu não achei tão interessante. Mas nós vamos aqui desenvolvendo a mensagem e você vai recebendo de Deus. Presta atenção. Qual a vontade de Deus? Você acha que Deus deseja que você seja uma pessoa vitoriosa em todas as áreas da tua vida? Sim? Você deseja sempre estar precisando de ajuda, sempre precisando de um conselho, sempre precisando de alguém batendo no seu ombro, lhe estimulando? Você deseja viver dessa forma, sempre precisando? Você quer chegar na igreja, por exemplo, de acordo com esse momento nosso aqui, culto, e nós temos cultos e mais cultos, e precisamos vir para os cultos, não podemos faltar. Mas você deseja sempre chegar na igreja, sentar e estar precisando de algo? Sim ou não? Eu não quero ser o pastor de uma igreja que sempre está precisando. Vou repetir. Eu não quero ser o pastor de uma igreja cuja igreja está sempre precisando. É tipo assim, nunca chega no ápice da vida. É tipo assim, a pessoa nunca pode assim abrir o coração e dizer assim: Deus, obrigado, porque a minha vida ela está plena. Você já pôde dizer isso alguma vez? Analisando o teu casamento, a tua família, analisando a tua vida financeira, analisando a tua saúde física, analisando os teus relacionamentos, analisando a tua intimidade com Deus e a tua frutificação no reino de Deus, baseando-se nessas áreas, olhando, analisando as áreas da tua vida. Você alguma vez já disse: obrigado, Deus, porque eu sou uma pessoa muito abençoada, plena, o Senhor tem me dado em abundância. Mas na tua mente, você olhando para a tua vida e se vendo como um vencedor. Ou sempre que você procura se autoanalisar, você está negativo, um saldo negativo. Está bem aqui, mas está ruim aqui, não sei o que, e vice-versa. Como está essa reflexão na sua vida? Vou repetir de novo. Eu não quero ser o pastor de uma igreja que está sempre precisando. Quero dizer para você, à medida que você estiver ouvindo essa mensagem, o meu desejo é que você faça uma reflexão da sua vida. E se nas 4 áreas da tua vida você tem uma em falta, o meu objetivo e o de Deus, não tenho dúvidas também, o meu objetivo é que você possa lutar para preencher essa área e ser abundante nela também. Área financeira ou profissional, área física da saúde, área emocional dos relacionamentos, casamento, família, amizades, e área espiritual, intimidade com Deus, frutificação. Quando eu falo de área espiritual, eu falo de intimidade com Deus, relacionamento com Deus e frutificação. Ou seja, aquilo que Deus te manda fazer para abençoar outras pessoas. Essas são as 4 áreas. Faça uma autoanálise, como você está nessas áreas. Está bem nessa, mas não nessa? Fortalece a que você não está bem. Está bem em 2 e em 2 não está bem? Fortalece as 2 que você não está bem. É como, imagina um vasilhame com 4 níveis. Imagina. Então, como estão os níveis? Os 4 níveis estão cheios? Ou tem um que está abaixo, o outro? Todos, segundo a vontade de Deus,
todos os níveis da tua vida, é para estarem transbordando. Amém? Esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Eu não quero a todo momento estar pregando algo para uma igreja que está sempre carente. Eu não quero estar pregando para uma igreja que parece que está sempre doente, sempre com fome de outras coisas. Não. Eu quero pregar para uma igreja abundante, uma igreja fervorosa, cheia, plena, uma igreja mais do que vencedora. Não deixe a minha tonalidade tirar o seu amém. Não deixe. Não deixe. Eu sei que eu falei forte. Não deixe a minha tonalidade tirar o seu amém. Você não concorda comigo, não? Esta é a vontade de Deus para você. Quero ler aqui alguns textos. Primeiro texto que eu quero ler para vocês, 1 Pedro 2, versículos 9 e 10. Olha o que é que diz esses dois versículos. Aqui o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz para Israel, que é a igreja do Senhor: nós somos o Israel de Deus. Entenda, você é o Israel de Deus, ok? Então, aqui somos nós e tem que ser nós, tem que ser, ok? O texto diz: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Antes não tinha misericórdia, mas hoje eu tenho. Antes não era povo de Deus, mas hoje eu sou. Deus me elegeu, Deus me escolheu. A minha geração foi escolhida por Deus. Para o quê? Para anunciar as maravilhas de Deus. O que que isso aqui, para que isso aqui aponta? Para um povo pleno. Para um povo que tem vida abundante. Para um povo mais, não apenas vencedor, mas mais do que vencedor. Para um povo que tem um dono, que é Deus. Outro versículo, João, capítulo 10, versículos 9 e 10. Evangelho de João 10, versículos 9 e 10. O texto diz: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Quem entra por Cristo, que é a porta, ele entra e ele encontra pastagem. Ou seja, ele encontra alimento, ele encontra vida abundante. Antes não tínhamos vida abundante, mas depois que entregamos nossa vida a Cristo, nós temos vida abundante. Tem que ser assim. Estou gritando muito? Tá bom o microfone aí? Se tiver doendo no ouvido, procura aí dar uma regulada, não sei. Mas eu me empolgo com isso, porque este é o padrão do nosso Deus. Mas o texto continua. Jesus diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, mas não apenas tenham vida, mas tenham vida em abundância. Plenamente, vida abundante. Aqui é o padrão de Deus. Ainda mais um texto, Isaías, Velho Testamento, Isaías 1, versículo 19. O texto diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, vírgula, comerão os melhores frutos desta terra. Padrão de Deus. Padrão de Deus. Esta é a vontade de Deus para nós. Reflitamos agora, reflitamos, antes de ler o outro versículo. Nós estamos vivendo assim?
Olha, só abrindo parênteses, eu não estou falando de você sempre ter dinheiro para ir comer no lugar mais caro da cidade. Porque nem sempre o lugar mais caro da cidade tem a melhor comida. Na tua casa pode ser muito melhor do que lá. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma vida plena, de uma vida onde você é apontado e crescentemente apontado para o centro da vontade de Deus. Porque a verdadeira prosperidade, já disse o pastor Márcio Valadão, a verdadeira prosperidade é que, quanto mais eu me aproximo do centro da vontade de Deus, mais próspero serei. E o último versículo, Mateus 7, versículo 11. O texto diz: portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai, o seu Pai que está nos céus, Ele dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ele lhes dará coisa boa ou coisas boas aos que lhe pedirem. Isso aqui aponta para algo bom, algo poderoso e algo melhor do que o que está na terra, algo melhor do que o padrão terreno. Porque se você pode receber algo bom do seu pai, ele compara, quanto mais de Deus, se você pedir. Então, nós precisamos compreender que o comodismo não ficou para nós. Analise a sua vida, veja como estão os níveis nas áreas da sua vida. Complete, preencha os níveis que estão abaixo. A vontade de Deus é que estejamos plenamente cheios, é que sejamos abundantes em tudo. A vida abundante é para os filhos de Deus. A vida abundante. Porém, tem um detalhezinho, porque a palavra de Deus, ela está aqui, ela está escrita, ela está diante de nós, ela nos mostra aquilo que Deus fez e como Deus fez, mostra os milagres de Deus, as grandezas de Deus, está aqui. Porém, não basta ler, eu preciso viver isso aqui. E entre o ler e viver isso aqui, existem algumas coisas que nós precisamos fazer. Porque eu entendo que Deus, Ele já fez. Agora é conosco. Concorda comigo, querido? Tudo já está estruturado por Deus, para que tenhamos uma vida abundante. Coloca a mão no teu coração e diga: tudo Deus já estabeleceu na minha vida, para que eu tenha uma vida abundante. Ele já estabeleceu. Porém, queridos, nós nos acomodamos. E as oportunidades passam diante de nós, em todas as áreas da nossa vida, e nós deixamos escapar. Nós não nos preparamos para aproveitar as oportunidades. Aproveitando as oportunidades. É aquilo que nós temos que fazer, aproveitar as oportunidades. Quantas coisas boas, às vezes, aparecem diante de nós, mas elas passam. Muitas nós nem percebemos. Outras nós não aproveitamos porque não estamos preparados. E aqui é onde entra, rapidão, o que é oportunidade? Qual o significado dessa palavra? Preste atenção. Oportunidade significa circunstância oportuna, favorável para a realização de algo. Oportunidade é tempo disponível, é um espaço de tempo cujas coisas estão propícias. Tem que ser naquele momento. Se não for naquele momento, perdeu a oportunidade. E quantos de nós não deixamos de crescer, não deixamos de vencer, não deixamos de possuir, não deixamos de galgar um degrau mais alto, porque
as oportunidades passam, às vezes não percebemos ou às vezes não estamos preparados. E eu quero ir um pouco mais fundo nisso aqui. Porque eu poderia falar várias coisas aqui a respeito desse processo entre ler e viver o que está aqui, mas eu quero falar de oportunidades. Na Bíblia, nós vemos alguns exemplos de homens e mulheres que aproveitaram as oportunidades. E a partir daquele dia, ou daquele momento, ou daquela fase, eles nunca mais foram os mesmos, mas foram totalmente transformados e viveram uma nova vida. Por quê? Porque aproveitaram aquela oportunidade. E aqui, primeiramente, eu quero ler com você Êxodo, capítulo 18, versículo do 13 ao 26. Êxodo 18, do 13 ao 26. Olha só o que diz aqui. Nós vamos ver aqui um momento em que Moisés, ele começa a liderar o povo na prática ali no deserto. E ali era um número de aproximadamente 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Moisés era o único que aconselhava, era o único que julgava. Ele estava na sua tenda e o povo fazia fila para pegar ou receber, ouvir conselhos de Moisés. E o seu sogro, ele chega, Jetro, e dá um conselho para Moisés. Ele diz o que Moisés tem que fazer. E aqui nós vamos aprender algo interessante aqui, ó. Capítulo 18, a partir do versículo 13. Quem achou, diga aleluia. Está no telão também, né? Glória a Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. E este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que estava acontecendo, fazendo pelo povo, Moisés, né? Ele disse: o que é isso que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar e todo este povo o espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde. Moisés respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Moisés, ele tinha a missão de ensinar os decretos de Deus ao povo, e as leis de Deus ao povo. Ele era o juiz supremo ali, e olha que importância ele tinha na vida do povo. Porém, o seu sogro dá um conselho para ele. 17. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora, ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas, aqui entra o conselho, mas escolha dentre todo o povo homens, aí começa, ó, homens capazes, homens tementes a Deus, homens dignos de confiança, homens inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples, eles decidirão sozinhos. E isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do seu sogro, e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens, aí mais uma vez, capazes de todo Israel, e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. Olha só a nova realidade desses homens. Eles foram estabelecidos como juízes no meio da nação de Israel.
Olha só, homens que tinham que ter características, ou seja, homens capazes, homens tementes a Deus, homens dignos de confiança e homens inimigos de ganho desonesto. Tinha ali algumas qualidades e características que tinha que ter naqueles homens. E Moisés escolheu, dentre 2 milhões de pessoas, aqui não falo o número de homens, mas foram muitos homens. Eles lideraram grupos de 1.000, de 100, de 50 e de 10. E eles se tornaram juízes. Ou seja, somente foram escolhidos para tal missão os homens que já tinham essas características. Ou seja, eles estavam preparados. E a oportunidade veio e eles a aproveitaram. Moisés, mais uma vez repito, ele olhou, ele analisou, ele procurou. Quem são os homens no nosso meio que têm essas características? Os homens que tinham tais características foram promovidos a juízes, de cidadãos comuns a juízes. A oportunidade veio e eles estavam preparados e mudaram de patamar. Eles mudaram de vida. Olha que responsabilidade agora. Eles passaram a viver por aquilo. Muitas vezes, colocando na realidade nossa, algumas oportunidades vêm, mas ou nós não as percebemos, ou não estamos preparados para que possamos subir de nível, para que possamos estar plenos e abundantes em nossa vida. E por não estarmos atentos, deixando passar, ou por não estarmos preparados, não tendo condições de aproveitar a oportunidade, continuamos no mesmo nível lá embaixo. E por continuar no mesmo nível lá embaixo, sempre estaremos precisando. Sempre estaremos precisando de um conselho, sempre estaremos pedindo oração, sempre estaremos precisando de dinheiro, sempre teremos problemas aqui e ali. E na igreja não seremos plenos em intimidade com Deus e nem servindo. Deus chama você para o lugar mais alto. Deus diz para você: sobe para cá. Sobe para cá. O seu lugar não é aí embaixo, o seu lugar é aqui em cima. Eu quero você aqui. Porém, lembre, os homens que foram escolhidos já tinham características, eles já eram homens dispostos, eles já eram homens capazes, eles já eram homens que temiam a Deus, inimigos de ganho desonesto, homens de confiança. Eles já tinham isso. Então a chave é: esteja preparado. E depois de estar preparado, esteja atento. Porque eu te garanto, as oportunidades, elas vêm para todos. Diga assim, ó, as oportunidades, elas vêm para todos. Eu te exorto, no nome de Jesus, com a seguinte afirmação: pare de ficar reclamando, se você reclama da sua vida, dizendo que não tem oportunidades. Será mesmo que as oportunidades não estão chegando? Ou será que as oportunidades chegam e você não percebe? Ou será que a oportunidade chega e você perde a oportunidade porque não está preparado? Quero ler outro texto aqui com você. Agora no Novo Testamento, Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Glória a Deus. Atos, capítulo 1. Nós vamos ler do 15 ao 26. Olha só esse texto aí, ó. Atos, capítulo 1, do 15 ao 26. Atos, capítulo 1, do 15 ao 26. O texto diz assim:
Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas. Aqui é Judas Iscariotes. Judas aqui, ele tinha se suicidado. Eram 12 discípulos, Judas era um dos 12, ele se suicidou, ou seja, haviam agora apenas 11 discípulos, faltava um para completar os 12, e Pedro vai resolver essa questão agora, ou seja, procurar alguém para substituir Judas, ou seja, procurar alguém para ser um dos 12 apóstolos. Olhem que oportunidade. Então, continuando a leitura aqui, versículo 16, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Judas jogou fora a sua oportunidade. Ok? É isso que ele está dizendo. O 20, porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Que outro ocupe o seu lugar. Portanto, 21, é necessário que escolhamos, mais uma vez, escolha. Mais uma vez, os olhos de um líder estaria sobre o povo, para escolher pessoas capazes para aproveitar uma oportunidade. Assim como Moisés, ele escolheu, assim agora os discípulos, Pedro principalmente, eles vão escolher alguém para ser um dos 12. Olhem que privilégio. Porém, não era qualquer um. Para ser um dos 12 apóstolos de Cristo, não poderia ser qualquer um. Mas esta era a oportunidade. Então, continuando. Vamos ver o 21. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens. Aí começa as características. As características. Como deveria ser este substituto? Ele já tinha que ser. Ele já tinha que ser. Indica que ele já deveria estar preparado. Mais uma vez, preparação. Para quê? Para que quando a oportunidade aparecesse e surgisse, ele fosse encaixado e aproveitasse a oportunidade. Então, portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Olha só, quem deveria ser o substituto de Judas? Quem agora seria estabelecido como um dos 12 apóstolos. Missão suma, mega, ultra, puxa, importante. Esta pessoa deveria ser alguém que andou com eles e com Jesus, desde o momento em que Jesus foi batizado nas águas por João Batista. Andando com ele 3 anos e meio, e assim, vendo também Jesus ser elevado aos céus. Olha só. Ser testemunha de sua ressurreição. Então, essa pessoa já tinha que ter 3 anos e meio andando com eles. Não era qualquer um. Será que todos que estavam ali tinham essas características?
Tenho certeza que nem todos. Mas 2 são citados aqui. 2 são citados. Olha só. Versículo 23. Então indicaram 2 nomes. Ou seja, eles lembraram. Rapaz, para ser assim, para ter passado por isso, José, no caso aqui, José chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Ou seja, José e Matias. Eles estão conosco desde o começo. Eles foram testemunhas também que Jesus, ele ressuscitou. Tem esses 2 aqui, viu, Pedro? Quem é mesmo? José e Matias. Para o quê? Para ocupar o lugar de Judas Iscariotes. Quem Judas Iscariotes era? Um dos 12 apóstolos de Jesus. Esta era a oportunidade. Ser promovido de um discípulo que apenas ouve e está ali, para se tornar um dos 12. Olhem que grande missão e que grande responsabilidade. E nós sabemos aqui, para finalizar esse texto, quem foi escolhido dos 2, José ou Matias? Matias. Matias foi escolhido para substituir Judas. Ele estava preparado. Quando a oportunidade chegou, ele aproveitou. Não que ele queria isso, não, mas ele estava preparado. A oportunidade veio, como ele estava preparado, ele foi escolhido. Vou repetir, a oportunidade chega para todo mundo. Oportunidade na vida financeira, oportunidade na vida sentimental, oportunidade na vida física, da saúde. Essa é a área da nossa vida aqui, cuidando do nosso corpo. Mas muitos negligenciam isso. E oportunidades espirituais, no sentido de intimidade com Deus e de servir a Deus. Mas muitas vezes perdemos essas oportunidades, negligenciamos as oportunidades. Ora estamos aqui, ora desistimos, ora queremos, ora não queremos mais. Olha só, aqui no caso, vou enfatizar mais uma vez aqui, 21. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Matias não desistiu. Ele começou andando com Jesus desde do Rio Jordão, desde o momento que Jesus veio, desde o momento em que Jesus desce as águas, desde o momento que João Batista batiza ele perseguiu Jesus, ele acompanhou Jesus, ele serviu Jesus, ele contemplou Jesus e não desistiu. Foram 3 anos e meio de caminhada. E agora Jesus foi elevado aos céus e ele está lá, ele continua, ele está lá. Eu te digo, não desista de perseguir a Cristo, não desista de ser fiel a Ele, porque as oportunidades virão, elas baterão na tua porta, meu irmão, elas chegarão. Então, qual deve ser o seu trabalho? Qual deve ser a sua preocupação? Perseverar em Cristo. Perseverar naquilo que você faz, de acordo com aquilo que você espera. O que você espera? Eu espero comprar minha casa, eu espero casar, pastor. Eu espero crescer e abrir a minha empresa. Eu espero isso. O que você espera? É isso aqui, pastor. Persevera na preparação, porque as oportunidades Deus vai mandar para que você alcance os seus objetivos. As oportunidades, elas vão bater na tua porta, meu irmão. Eu te garanto isso. Diante do Senhor, eu te falo, as oportunidades, elas virão, se já não vieram. Se já não vieram. Ô pastor, talvez você se lembre de oportunidades que você perdeu.
Mas eu te digo, o Senhor está aqui para te renovar. E o vento vai soprar de novo na tua direção. As oportunidades virão de novo, se assim você crê. Se assim você crê. Peça a Ele misericórdia. Peça a Ele mais uma vez. Peça a Ele. Nós pregamos sobre Sansão. Eu prego às vezes, e na maioria das vezes, sobre Sansão, mas eu fico só na parte, entre aspas, ruim. Quando Sansão, ele desperta no colo de Dalila, aonde ele está gritando: Sansão, acorde, desperte, os filisteus estão aqui para atacar. Aí ele desperta, e aí ele pensa o quê? Eu fugirei, eu vencerei eles, assim como venci das outras vezes. Só que não sabia Sansão que o Espírito o havia deixado. Porém, continua na história. Sim, ele é preso, subjugado pelos filisteus, porque ela já cortou o seu cabelo, Dalila, e ali os filisteus prendem Sansão. Ele não tem mais a sua força. Eles furam os olhos de Sansão. Ele ficou cego. E ele vai para o palácio do rei, para uma espécie de coliseu ali. E ali ele está servindo de bobo da corte, sendo humilhado. Porém, eu tenho certeza que Sansão se arrependeu. Porque a Bíblia fala que ele ora a Deus e pede mais uma chance. E o que a Bíblia diz? O cabelo cresceu de novo. O cabelo cresceu de novo. E a Bíblia diz que ali ele derruba as colunas daquele local, e tinha muita gente ali naquele lugar. E a Bíblia diz que Sansão matou mais gente na sua morte do que na sua vida. Não quero entrar nesse mérito, mas ali ele teve uma vitória final. Deus lhe deu mais uma chance. Deus deu a força para ele de volta. O cabelo dele cresceu de novo. Eu quero declarar sobre a tua vida, profeticamente, vai crescer de novo. O vento vai soprar outra vez. Você vai ouvir toque, toque mais uma vez, batendo na tua porta. Porém, eu declaro em nome de Jesus que você vai ouvir, que você vai atender, que você vai abrir a porta e a bênção vai entrar na tua vida de novo. De novo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esta é a mensagem, esta é a palavra do Senhor. Creia, as oportunidades virão outra vez. Creia, elas vão aparecer. Não se entregue. Eu te digo, não aceita a tua realidade desnivelada. Ora aqui em cima, ora embaixo, ora em cima, ora embaixo. Uma pendenga, uma agonia. A promessa é vida abundante, vida equilibrada. Se Deus fosse escolher 10 aqui para tal missão, quem ele escolheria? Se Ele fosse escolher 10 para uma missão que eu não sei, Deus tem uma missão, Deus tem um propósito, Deus tem algo para ser feito. Ele está olhando aqui nessa noite para esse lugar, e Ele diz: eu vou escolher da Igreja Batista da Promessa hoje. E ele começasse a olhar, quem ele escolheria? Quem ele escolheria? Eu vou só abrir aqui um parêntese. Às vezes eu preciso de algumas pessoas, não para me ajudar, mas para me fazer companhia, ou para cumprir uma missão.
eu quero que você pregue hoje, no culto. Eu quero que você vá lá em Graçaranha e pregue no culto de domingo. Hoje tem um casal lá, pastor Rui, pastora Jane. Quinta-feira agora, eu fui convidado para ir para uma conferência aqui em Capizal. E eu queria levar um casal comigo. E eu tenho essas oportunidades, e às vezes eu lembro de algumas pessoas, e eu ligo às vezes. Ou às vezes eu mando mensagem para tais funções. Mas tem pessoas que eu mando mensagem, elas não respondem. Tem pessoas que eu ligo, elas não atendem. Até que eu acho alguém que atende e que responde. E é essas que vão comigo. Foi assim quinta-feira. Eu mandei mensagem para um casal. E ali não deu certo. E mandei para outro e deu certo. Quem foi comigo? O que atendeu. Mandei mensagem para algumas pessoas para ir para Graçaranha hoje. Algumas não atenderam. Outra atendeu. Quem é que está lá? Aqui atendeu. Aqui estava disponível. Às vezes Deus vai ligar. Deus vai tocar. Quem é que vai atender? Aquele que estiver disponível. Fecha parênteses. Só fazendo esse paralelo. Você acha por que eu estou aqui hoje? Você acha que Deus planejou essa igreja, sim ou não? Sim ou não? Você acha que essa igreja é propósito e projeto de Deus, sim ou não? Sim. Deus tinha essa igreja no coração dele. Mas toda igreja tem um líder. Toda igreja tem um líder. Deus viu todo o trajeto dessa igreja. Deus já viu, ou ele via, 16 anos atrás, 6 jovens reunidos na sala de uma casa, orando. Deus via aquilo. E Deus via no que aquelas reuniões ia dar, nisso aqui. Deus me escolheu para liderar esses jovens, e Deus me escolheu para liderar essa igreja, para servir. Por que eu estou aqui hoje? Porque eu estava disponível. Porque eu amava Deus e amo Deus. Porque o Senhor soberano, me deu uma língua capacitada. Porque de mim mesmo não saía nada. De mim mesmo não tinha força para estar no meio ou diante de uma multidão. O Senhor, o soberano, Ele me capacitou. E o Senhor, o soberano, Ele me chama de madrugada, Ele me chama de manhã, Ele me chama meio-dia, Ele me chama de tarde, Ele me chama de noite. Ele me dá ouvidos para que eu esteja diante dele assentado, aprendendo, com ouvidos, assentado, aprendendo, para receber palavras que sustentam aqueles que precisam, palavras que orientam aqueles que querem ir. Então, você precisa estar disponível, se preparar, porque o padrão de Deus é alto. Diga assim: o padrão de Deus é alto. E isso é para todas as áreas da nossa vida. Deus quer nos fazer crescer em tudo que fizermos. Quero ler aqui com você rapidão, Josué 1:8. Não cesses de falar as palavras do livro desta lei. Josué 1:8. Aqui é a versão, a outra mais nova. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito.
desse modo, ou seja, dessa maneira, desse jeito, você fará prosperar os seus caminhos e será o quê? Bem-sucedido. Vontade de Deus. Salmos 1, capítulo 1. Salmos capítulo 1, do 1 ao 3. O texto diz assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Completa a igreja, completa. Mais uma vez. E tudo que ele faz prospera. Tudo, é tudo. Aqui não está dizendo uma coisa ou outra, não. Tudo que ele faz prospera. Aonde ele bota o pé é abençoado. Aonde ele bota a mão é abençoado. Onde ele passa, ele toca pessoas. Tudo que ele faz prospera. Mas aquele que faz tudo e prospera é aquele que antes aqui, tem o seu prazer no Senhor e na sua lei. Então, aproveite as oportunidades que virão em todas as áreas da tua vida, todas as áreas da tua vida. E a melhor forma de se preparar, de aproveitar as oportunidades, é estar preparado, é estar disponível, é buscar o Senhor. Aplique isso às outras áreas da tua vida também, área profissional e financeira, área emocional dos relacionamentos, área física. Aplique nisso também, se prepare e esteja disponível. Porém, para terminar, a melhor maneira de se preparar para tudo, porque o texto fala aqui que se você se apaixonar por Deus e tiver prazer na sua palavra, você vai prosperar em tudo. Tudo que você fizer vai prosperar, certo? A melhor maneira de se preparar, Isaías 50, versículo 4. Isaías 50, versículo 4. Olha só. O soberano Senhor, era disso que eu estava falando agora há pouco. O Senhor, o soberano Senhor, para conhecer a palavra que sustém o cansado. Aí olha só o detalhe: ele me acorda manhã após manhã. Ele me acorda manhã após manhã, desperta o meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. Imagine a cena. Deus te chamando, Deus chamando alguém de manhã, Deus chamando de manhã, e manhã após manhã, Ele chama, e você vai lá, e você senta. Olha só, olha a expressão, Ele me acorda manhã após manhã, desperta o meu ouvido, para o quê? Para escutar, como quem? Como alguém que está sendo ensinado, como alguém que está sendo ensinado. Aos pés do Senhor, você receberá as direções para a tua vida, no teu casamento, na tua família completa, no teu trabalho, na tua empresa, nos teus negócios. Sim, em como cuidar de tudo. Você está ouvindo Ele falando e você ouvindo. Ele fala e você ouve. Ele fala e você ouve. Ele te ensina e você aprende. Ele te ensina e você aprende. Fala, Senhor, o teu servo te ouve. Foi isso que Eli, o sacerdote, disse para Samuel. Uma criança
uma criança. O sacerdote ali disse: Samuel, se você ouvir de novo essa voz, só diga: fala, Senhor, o teu servo te ouve. A melhor forma de se preparar para aproveitar as oportunidades, para que você seja pleno em tudo que você fizer, a melhor forma é aos pés do Senhor. É aos pés do Senhor. Você não perde nada se você despertar de manhã, de madrugada, ou se você parar a qualquer hora do dia para ouvir a Deus. Eu te garanto que se você fizer isso, você estará preparado. E uma vez preparado, não tenha dúvidas, as oportunidades vão aparecer. E você vai mudar de patamar, elevando cada nível das áreas da tua vida, para que você tenha uma vida abundante, para que você seja uma fonte. Você sabia que Deus, Ele nos chama para sermos fontes e não represas? O que é uma represa? É um local que recebe uma água e a água fica parada ali. O que é uma fonte? A fonte não depende da represa, a fonte ela jorra sem parar, ela jorra sem parar, ela jorra sem parar. O que você quer ser? Uma fonte independente que jorra, e todos que vêm bebem de você, ou uma represa, água parada? Uma fonte é uma vida abundante, é uma vida sem limites, é uma vida plena. O Senhor te chamou para viver uma vida abundante, Ele te chamou para viver uma vida plena, Ele te chamou para ser cabeça e não cauda, Ele te chamou para emprestar, não para pedir emprestado, Ele te chamou para ser bênção, para impor as mãos, orar abençoando. Não toda hora está pedindo oração. Não é demérito pedir oração, não é demérito pedir conselho, não é demérito. Todos nós precisaremos, mas essa não deve ser a nossa realidade do cotidiano. De vez em quando vamos precisar fazer isso, mas de vez em quando. Por quê? Porque o normal vai ser o quê? Eu abençoando, eu aconselhando, eu dando a mão. Venha, eu te conduzo. Venha, eu te ajudo. Venha, sobe para cá. Venha, muda de nível. Venha. O Senhor nos chama para vivermos essa realidade de vida. Como estão as áreas da tua vida? Veja os níveis dela. Peça a Deus que te ajude. Se prepare para que você viva uma vida abundante, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. O nosso Deus merece. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria que vocês colocassem de pé nessa hora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma igreja de ministros, uma igreja de servos e servas do Senhor, uma igreja que serve, uma igreja que está pronta para servir. Essa é a igreja do Senhor. Todos que chegarem serão abençoados, todos que chegarem pedindo conselho vão receber um conselho, todos que chegarem pedindo uma oração vão receber uma oração, porque a igreja estará preparada. Em nome de Jesus. Coloque uma de suas mãos no seu coração nessa hora. Você já refletiu bastante durante a mensagem, não tenho dúvidas, mas nessa hora nós vamos orar, selando essa palavra no seu coração, e você vai se prontificar diante do Senhor, para que você possa,
nas áreas da tua vida, ser pleno. Você vai se prontificar, você vai dizer para Deus que você estará disponível para Ele, que você se preparará na presença dEle e ficará atento, para que quando chegarem as oportunidades, você as aproveite e mude de patamar, mude de nível na tua vida. É assim. Feche os seus olhos. Meu Deus, eu quero nesta noite, nesta hora, depois dessa mensagem, meu Deus, pedir ao Senhor que cele esta palavra no coração de cada homem e de cada mulher, em nome de Jesus, do mais novo ao mais velho, Senhor. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo esteja agora repousando e enchendo cada um. Muitas coisas foram faladas aqui, meu Deus, que as palavras que foram faladas, que as palavras que foram liberadas, Pai, elas não voltem vazia, não voltem vazia, mas, meu Deus, que encontrem lugar no coração de todos, não é de alguns, eu te peço, é no coração de todos aqui, no coração de todos aqui, em nome de Jesus. Eu repreendo, meu Deus, todo pensamento maligno, todo pensamento de prisão, todo pensamento de desesperança, de desânimo, eu repreendo em nome de Jesus. Ó Deus, que esse homem, essa mulher, creia, que eles possam crer, meu Deus, mais uma vez, que possa ser despertado dentro deles, meu Deus, mais uma vez, a esperança, Pai, que o sol brilhe mais uma vez dentro deles, meu Deus, em nome de Jesus, que brote algo novo, algo grande, algo forte, algo poderoso, dentro do coração desse homem, dentro do coração dessa mulher, que o novo tempo comece na vida deles hoje, não é amanhã, não é na próxima semana, não é no próximo mês, não é no próximo ano, é agora, meu Deus. Gera fé no coração de cada um, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Quem recebe, diga aleluia e aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu quero perguntar se nesse momento, querido, quero terminar esse momento fazendo o apelo. Você já recebeu a mensagem e você já refletiu bastante e você sabe como você vai praticar essa mensagem. Quem sabe como vai praticar? Quem já sabe por onde vai começar, diga aleluia. Assim será em nome de Jesus. Porém, eu quero dar a oportunidade